VP News, o seu canal de notícias. Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Prímola, o shopping da limpeza. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Center Connection, internet urbana e rural. A melhor conexão está aqui. Pessoal, hoje nós trouxemos aqui o Admilson Gifone, ele que é músico, professor, trabalha aí com crianças, com música, enfim, ele vai contar um pouquinho da história deles aí, dele para vocês. Boa tarde, Admilson, obrigado por você ter aceito aí nosso convite para estar aqui hoje, falando com a população de Arapoti e toda a região. Eu agradeço, na verdade, a oportunidade de estar aqui, de conversar e mostrar um pouquinho dessa trajetória minha aqui em Arapoti, na região. É um grande prazer, na verdade, para mim poder compartilhar com vocês todos toda essa história. Então vamos lá começar, né? Conta pra gente aí como foi que você descobriu que queria ser músico. Então, é uma história bem bacana, porque na verdade eu não descobri que queria ser músico. Aconteceu o seguinte: certo dia, estava em casa e minha mãe chegou para mim e me deu essa ideia de estudar música, por conta de um conhecido nosso que fazia parte da banda municipal de Jaguariaí. E ela falava, vai estudar música. Eu falei, mas música, eu nunca havia pensado nisso. Depois eu vou voltar nisso, na verdade, para dizer que eu havia pensado, eu só não sabia que eu havia pensado. E eu lembro muito bem da frase que eu disse para ela, mas que tal que eu não dou para coisa? Ela disse, me deixou bem à vontade, e disse, se você não gostar ou qualquer coisa, você sai. E foi assim que eu, num dia de chuva, numa segunda-feira de chuva, eu bati palmas lá na Escola de Música Municipal de Jaguariaí, que era a sede da banda de música municipal, dizendo para o professor que eu queria entrar na banda de música. E foi ali que começou a minha trajetória nesse mundo aí. Depois eu fui analisando, eu fui ver que realmente eu tinha uma propensão a esse mundo. Hoje eu lembro que eu ainda muito criança, eu me chamava muita atenção na TV, no rádio, nos discos de vinil que a gente ouvia, porque eu sempre ia com meu pai comprar em Tararé, eu sempre me chamava muita atenção. A banda de música eu já tinha visto, mas assim, eu lembro de uma figura, de um senhorzinho que tocava saxofone, mas aquilo passou. Eram muitas coisas assim que eu fazia quando eu era criança, eu tinha aí 12 anos, eram muitas coisas que eu estava envolvido, coisas da igreja, coisas da escola, como teatro e tal, e eu achava que não ia me dar bem naquilo. E curioso, eu sempre fui um aluno na escola, nota 10. Uma nota 9, 8, 9, 5 para mim era morte. Quando eu cheguei lá na escola de música, alguns colegas da minha sala já frequentavam e outros entraram também. E eu achei que ali eu seria o rei também, o bom da boca. E ao contrário, meu cara. Sabe aquele carinha que sempre ficava para depois, para dar lição, que não conseguia entender muito bem a coisa? Quando peguei instrumento, então, foi aquela coisa, eu sempre era o piorzinho. E aquilo me revoltou um pouco. Mas eu pensei assim, poxa, eu não vou largar desse negócio aqui. E continuei. Fui continuando, e daí estamos aí até hoje. Quer dizer, na verdade você chegou lá, tinha outros, entre aspas, melhores que você. Na verdade nem eram entre aspas, eram melhores mesmo. Só que nenhum deles continua na carreira. Eu às vezes comento assim, sempre comento, que as pessoas dizem assim, mas para tocar tem que ter dom, tem que ter talento. Eu discordo um pouco. Você precisa ter vocação e vontade. Eu não me considero um grande músico, porque me faltam, talvez o talento, o dom, mas eu tenho uma grande vocação para a música. E com o passar do tempo, eu fui descobrindo
quando isso começou a passar para mim como trabalho, como profissionalismo, porque foi muito cedo isso. Ali com 9 anos que eu estudava nessa escola, eu passei a dar aula nessa escola. Então ali eu descobri um nicho para mim. Eu sou melhor professor do que músico. E foi ali que fui construindo, né, essa carreira que eu tenho. E antes de ser músico, o que você fazia? Profissionalmente, eu já trabalhei em uma empresa de estamparia, né, da C&A, ali em Jardim. Trabalhei como vendedor de material de construções. Trabalhei como vendedor de autopeças. E também lá, pouquinho antes de começar a estudar música, eu tive uma experiência numa marcenaria. Como ajudante de marceneiro, como aprendiz de marceneiro, que é uma profissão que eu acho belíssima, né? Eu tive um pouquinho de tempo de experiência lá com meu tio. E hoje, o que a música representa para você? Hoje, essencialmente, é o meu meio-pão, né? Sem o romantismo de ser até alcançado, um sonho, alguma coisa. Não, é meu meio-pão, é o meu trabalho. Eu acordo de manhã, como qualquer outro profissional de qualquer outra área, planejando meu dia, né? Seja ele como músico ou como professor, tanto na educação regular quanto na formação de grupos, que acho que a gente vai falar bastante daqui a pouco, é o meu ganha-pão, é o meu modo de sobrevivência. E qual foi a maior conquista até hoje aí do mundo da música, que a música te deu? É justamente isso, poder viver de música. Eu poderia citar aqui de ter tocado em grandes palcos, como o Teatro Maíra, ter tocado para muitas pessoas, em festivais internacionais, tocado fora do país, ter sido professor de muitos músicos. Tudo isso são vitórias que culminam, digamos, com essa maior, que é poder tirar o seu sustento dessa arte maravilhosa. Então essa é a maior vitória para mim. Falar um pouquinho aí do Admilson professor. Bom, eu conheço você lá do PACA, mas você trabalha em outros lugares. Sim. O que aconteceu? Né? Nessa de ser músico e tal, acabei, como te disse, começando a dar aulas na própria escola de música onde eu estudei, depois saí de lá e em 2005 acabei chegando com um projetinho embaixo do braço aqui no Pacá. A partir daquele momento foi, digamos assim, um arapotiense, me tornei arapotiense a partir daquele momento. E eu até costumo dividir, digamos, essa minha carreira em duas partes. A anterior, a 2005, quando eu vim para cá, e o que veio de 2005 para cá. Então, hoje, eu trabalho ainda no Pacá, né, sou professor de música lá, mantenho um grupo de flautas e mantenho também a banda de música do parque. Paralelo a isso, eu trabalho hoje no Colégio Colônia Holandesa, trabalho em sala de aula como professor nas disciplinas de arte, para ensino fundamental 1, 2 e médio, e com a disciplina de música no fundamental 1. E também exerço lá a regência de um grupo, né, de uma corporação musical, e dou oficinas de música em contraturno escolar. E também, né, eu mantenho ainda a carreira como músico, né, tocando com um grupo, né, o grupo que era Putil MacBarter, né, que eu toco com eles, e também fazendo trabalhos de freelancer, trabalhos individuais, casamentos, eventos e qualquer coisa relacionada à música quando a agenda me permite. Né? Mas o grande foco, né, é a parte da educação desenvolvida no colégio e a parte da formação e condução de grupos musicais ali no Pacá.
Falando aí mais aí a respeito lá do Pacá, que, lógico, é uma instituição assistencial, né? Sim, assistencial. Você já conseguiu, como que eu vou dizer para você, tirar algum músico Sim, lá do Pacá? muitos músicos hoje que já tocam em suas igrejas, que tocam conosco ainda, ali na banda, e outros que tocam profissionalmente, que são professores de música, por exemplo, já tem essas pequenas vitórias aí. Eu não gostaria muito de citar nomes, por conta que a gente acaba sempre esquecendo algum, mas um dos grandes orgulhos nossos aí é o William Bueno, que é o professor de música do município, que foi um aluno nosso lá no Pacá. Uma grande vitória, um grande orgulho nosso, assim como outros também, que aí seguem, talvez não profissionalmente, mas que vivem a sua música hoje, e tiveram suas bases lá. Falando aí da banda, você, lógico, eu já fui em várias apresentações aí da banda aí, e lógico que já vi você tocando lá junto com o grupo, né? E também já vi você com a banda do Pacá em vários lugares. Fala primeiro aí lá do Mike Baker. Então, o Mike Baker são grandes músicos, assim, que eu tenho um carinho muito grande por eles. E a partir de 2014, depois de um longo namoro, a gente começou a fazer esse encaixe, né, dos instrumentos de sopro, no caso eu e o meu grande parceiro, o Ismael, para colocar nessa banda que já era conceituada aqui na região e que a gente viu que podia pôr algo a mais. E na nossa entrada, eu acho que mudou bastante a cara, popularizou até mais a banda, deu um ar assim diferente para a banda e revitalizou a banda, eu acredito. E é um grande prazer tocar com esses grandes músicos aí. Grande prazer mesmo. Fala o nome dos músicos aí. Então, lá nós temos as raízes, né? Na bateria o Pipo, na guitarra e na voz o Eger. Hoje o nosso baixista é o Romulo. E daí eu e o Ismael nos metais, né? Formando a Mike Baker, velha de guerra, já com 20 e tantos anos de estrada aí. E eu tô ali desde 2014, né? E a banda lá do Pacá, você já vi várias apresentações também. Sim. Lá é um sistema de banda de música, né? Que eu procuro manter da forma mais tradicional possível, né? Chamada banda de coreto, que é uma forma que eu tenho de manter as minhas origens. Como eu disse no começo, eu sou nascido musicalmente em banda de música. Então lá eu procuro manter bem essas raízes. Lá eu faço a regência, além de fazer a parte instrutiva, eu faço a regência também, toco junto, né, com as crianças e também com adultos da comunidade que participam da banda. Ex-alunos que continuam tocando e outras pessoas também que são musicistas da comunidade que nos ajudam sempre lá. O trabalho com a criançada, que é um trabalho maravilhoso que eu estou desde 2005 já desenvolvendo e tem futuro. Qual a banda ou músicos preferidos seus aí que você, vamos dizer, entre aspas, se espelhou ou que você admira? Então, eu não tenho muito isso, sabe, fulano, não, eu sou muito assim de momentos. Há momentos em que eu ouço bastante coisa e até me espelho. Por exemplo, quando em 2014 aconteceu dessa minha entrada na Mike Baker, eu comecei a ouvir muito mais os artistas dos quais eles fazem o repertório. Ouço também muito assim, o repertório de bandas de música, bandas marciais, por conta do trabalho. Mas dizer assim, uma pergunta que sempre me fazem, né? Meio parecido. Que tipo de música você gosta? Eu falo, música boa. Eu não tenho um estilo preferido. Não, eu gosto, né, de todos os estilos, desde que tenha, né, um conteúdo que vá servir para mim. Eu não posso dizer, tem tal ídolo. Não tenho. Não posso dizer que tem um ídolo musical assim. Não tenho. E nem um estilo
preferido, assim, eu ouço dentro da minha necessidade e ver, opa, aqui tem coisas que eu posso aproveitar para mim. Mas é assim, posso dizer que eu sou um péssimo fã. Além, né, dos instrumentos lá de sopro, lá, outros instrumentos que você sabe tocar? Então, uma pergunta que sempre me fazem é essa, né? Fazem assim, mais ou menos assim, quantos instrumentos você toca? Aí, hoje em dia, eu tenho que responder, poxa, acho que nenhum. Porque a gente paga um alto preço por ser professor. Quando você se dedica ao ensino, você tem que mexer, conhecer vários instrumentos. Eu posso dizer que já fui um trompetista. O instrumento que eu mais estudei na minha vida durante um certo tempo foi o trompete. Hoje, como eu não estudo, eu me nego até a dizer que toco tal instrumento. É lógico, eu me viro com violão, eu me viro com teclado, eu me viro com a maioria dos instrumentos de sopro, os instrumentos de percussão também, eu me viro. Agora, hoje, eu não posso dizer eu toco tal instrumento. Alguns são mais comerciais, né? Ainda o trompete e o saxofone também, que eu toco na banda, são os da Mac Barker, né? São assim, os que eu mais tenho usado no momento. Mas eu não posso dizer assim, eu toco tal instrumento. Eu me viro em alguns. Se eu adquirir um instrumento novo agora, o que vai acontecer? Eu vou pegar, vou estudá-lo, vou vê-lo, tudo e tal, né, para conseguir extrair alguma coisa na minha carreira como professor. Eu não tenho, por exemplo, a ambição, e eu perdi essa ambição há bastante tempo, de, por exemplo, viver de tocar um instrumento, seja ele qual for. Eu já não tenho mais essa possibilidade. Vou viver, talvez, de todos eles, né, de uma maneira mais ampla, na parte do ensino. Admilson, eu gostaria que você falasse assim para hoje, para aquelas pessoas que sonham um dia em tocar, em participar, em aprender principalmente, o que você poderia deixar um recado para essas pessoas? Esqueço a história de que para tocar tem que ter dom. Qualquer pessoa pode tocar um instrumento musical. Há pessoas que terão uma facilidade maior em aprender, que vão desenvolver uma técnica melhor e vão tocar melhor, assim como em qualquer outra função. Tem pessoas que dirigem melhor que as outras, não tem? Tem pessoas que sabem se comunicar melhor que as outras. Com os instrumentos musicais é a mesma coisa. Qualquer pessoa que pague o preço vai conseguir tocar. E esse preço qual que é? Dedicação. Lógico, existem outros fatores também. Um bom professor, uma boa metodologia, tempo disponível, né? Questões físicas também, né? O instrumento de sopro, por exemplo, tem uma grande influência até os lábios, a formação dentária, tamanho de mão para você tocar um violão, né? Tem todo esse tipo de coisa. Agora, todo mundo que realmente quer, que deseja, consegue tocar um instrumento. Todos. Então, se você realmente quer, corra atrás, procure um bom professor. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo tocava, né? Mas é possível para todos. Sim. É um sonho alcançável. Se você vai conseguir tocar um instrumento para viver dele, talvez não. Mas você vai precisar tocar, com certeza. E uma outra coisa também é limitar um pouco esse sonho. Poxa, eu quero tocar para quê? Para tocar na minha igreja, para tocar em casa, para viver profissionalmente, porque senão você pode se decepcionar. Você tem o sonho de viver profissionalmente do instrumento. Isso não é para todo mundo. Até porque envolve uma série de outros fatores que não são só sua técnica.
é você estar até mesmo nos lugares certos, nas horas certas. Ter o apoio das pessoas, uma série de coisas. Mas tocar um instrumento, fazer parte de um grupo, seja qual for, musical, é um sonho atingível para todos. Não é preciso o dom, você precisa querer realmente. Admilson, como você falou aí que para viver de música precisaria de várias outras situações, eu vou deixar uma pergunta para você. É fácil viver de música hoje, no Brasil ou no mundo, aonde seja onde for? Veja, quando você fala viver de música, eu entendo ganhar dinheiro com música, tirar o seu sustento, né? Sustentar a tua família com música. Nenhuma profissão legal e honesta, ela é fácil. Tem que acordar cedo? Tem que dormir tarde muitas vezes? Tem. Às vezes perdemos o sono pensando naquele projeto? Tem. Como qualquer outra profissão, tanto faz a profissão sendo ela autônoma ou como empregado, não é fácil. Não é fácil mesmo, mas é como toda qualquer outra profissão. Se você quiser ganhar dinheiro de forma honesta, sem, digamos, passar por cima de ninguém, é a mesma coisa. Qualquer profissão, ela tem os seus problemas, os seus percalços. Você tem que estudar bastante, né, para você ter respaldo, alcançar respeito. Uma das grandes uns problemas que os colegas sempre falam, né? Ninguém respeita, ninguém valoriza. Poxa, mas o que você faz para alcançar esse respeito? O que você faz para alcançar essa valorização? Será que você não está querendo ir pelos atalhos? É toda uma questão. Eu tenho 2 faculdades, eu tenho pós-graduação, eu sou inscrito na Ordem dos Músicos, eu tenho respeito de muitas pessoas, porque eu já mostrei um trabalho de qualidade, não só técnico musicalmente, mas em termos de compromisso, em termos de horário, de cumprimento de horário, em termos de arcar com as responsabilidades que um cargo, por exemplo, de maestro exige. Se você quer ser um maestro, por exemplo, você tem que fazer jus e arcar com as consequências das responsabilidades de um maestro. Se você quer ser um músico de estúdio, você tem que arcar com as consequências das responsabilidades que um músico de estúdio precisa ter para ser respeitado. Como é que você vai ser respeitado? Como é que você vai querer um bom pagamento se você não entrega aquilo que o teu cliente espera? Então, é fácil? Não. Mas também não é fácil de ser um bom mecânico, não é fácil ser um bom jornalista, não é fácil ser um bom professor, seja de qualquer disciplina. Tudo requer o seu preço. Então vamos lá, a entrevista chegando ao fim aí, eu queria que você deixasse assim uma mensagem para os músicos, para a população, para todos aí. Então, como mensagem eu digo assim: apreciem as boas coisas, apreciem a boa música. Quando os seus filhos manifestarem a vontade, o desejo de se encaminhar por esse lado da música, olhe com atenção para isso. Às vezes você está ali com um potencial músico dentro de casa, e você também lá que tinha aquela vontade, né, de ser músico e não foi por razão ou outra, está na hora de conversar agora. Mas tem que ser quando é criança, é mais fácil. Não, adulto também pode ser fácil. Eu entendo que o adulto também tem outras responsabilidades. Eu não vou saber dizer quem, mas uma vez eu ouvi uma frase uma vez que me chamou muita atenção, que dizia assim: existem 2 tipos de pessoas, os que são músicos e os que gostariam de ser músicos. Então, viva a música está aí, né, para as pessoas aqui de Arapoti e região. Eu estou sempre disponível para ajuda, nem que seja para uma conversa, para aulas,
O PACA está lá aberto para quem quiser participar das aulas, para banda de música, por exemplo. Então é acessível. Às vezes a gente reclama um pouquinho, falta cultura, falta isso aqui, mas a gente busca, né? Às vezes você está aí parado só com medo de começar uma coisa porque já tem mais idade, porque tem muitas responsabilidades, mas a música está acessível. A música foi um grande presente que Deus deixou para a gente e às vezes a gente não sabe usar. Admilson, eu gostaria de agradecer aí por você ter aceitado o nosso convite, mais uma vez aí agradecer a você, dizer que o VP News aqui, o Voz do Povo, está de portas abertas, assim que você quiser falar um pouquinho mais aí com a população, aí com os amantes da música. Eu só tenho a agradecer, porque lisonjeado até com o convite, foi muito boa a conversa e espero que tenha outra em breve. Grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. VP News, o seu canal de notícias. Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Prímola, o shopping da limpeza. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Center Connection, internet urbana e rural. A melhor conexão está aqui.